Sem memória da injustiça não é possível a justiça. O esquecimento impulsiona o potencial mimético da violência. A procura da justiça histórica convoca a memória como o último recurso das vítimas. Segundo Walter Benjamin, a história repete mimeticamente a ocultação, o esquecimento da história dos vencidos. A luta política é muitas vezes uma luta pela memória, pelo sentido dos acontecimentos. É comum que os vencedores da história ocultam a sua barbárie pelo esquecimento. Benjamin nos ensina que devemos olhar para a história não pela versão oficial dos vencedores. Devemos olhar para a história pela memória das vítimas, dos vencidos. Sabemos que a memória contém o poder de dar sentido ao acontecido. E ela carrega um potencial hermenêutico que dá sentido e que ressignifica os acontecimentos históricos. Porém, tal potencial hermenêutico torna a memória alvo da cobiça política. Quem tiver o poder de controlar a memória controla os significados, e esses significados muitas vezes são frutos da estratégia do esquecimento. A memória tem uma primeira e elementar função: lembrar o que aconteceu. E a esta primeira função da memória, os filósofos antigos chamavam de mnemese. A língua portuguesa possui duas palavras diferentes para nominar os atos da memória: lembrança e recordação. As lembranças são involuntárias e, por si mesmas, elas não constituem a memória, pois elas não possuem intencionalidade. Já as recordações são um produto da memória que procura intencionalmente um sentido para o passado. A memória que se volta para o passado de forma intencional pode interrogá-lo, e assim ela produz as recordações. Os antigos, os autores clássicos, chamavam isso de anamnética. Já em Aristóteles, a anamnese é a potência humana de dar sentido para o passado por meio da rememoração do acontecido. Castor Ruiz, no seu artigo chamado A Testemunha e a Memória, nos diz: neste ponto chocam-se dois supostos modelos de memória. Aqui podemos denominar de memória mnemotécnica e de memória anamnética. A primeira é própria de uma razão positivista e pensa que é possível memorizar os fatos com uma objetividade isenta de intencionalidade. A segunda deriva de uma razão hermenêutica, a qual entende que não é possível uma memória objetiva fora de interpretações dos sujeitos. O que aconteceu é inegável pelo acontecido, mas o ocorrido, o acontecido, está aberto às interpretações, aos sentidos. O primeiro dever da memória é impedir a negação do acontecimento. Já o segundo dever é dar sentido ao acontecimento. Citando o Castor Ruiz, a memória, enquanto potência e faculdade humana, opera na disputa dos jogos de poder. Os sentidos da memória conflitam no campo político das interpretações. Nessa arena do poder, os vencedores e vitimários têm vantagem estratégica sobre as vítimas. Eles têm mais poder estratégico para impor suas verdades. As vítimas estão constitutivamente ameaçadas pelas estratégias de esquecimento. O perigo de sua memória atiça as táticas de esquecimento dos vencedores, assim como estimula as manobras de apropriação do significado dos acontecimentos. A memória dos vencedores, ao produzir interpretações reducionistas, quando não mentirosas, cria outra injustiça, a negação das vítimas. Portanto, para concluir, destacamos que a memória é necessária para a justiça, mas a memória por si só não traz justiça, porque ela depende das interpretações. A justiça que se pretende justa deve invocar a memória das vítimas. Ela deve ser uma justiça anamnética. Assim, a justiça anamnética é responsável por restaurar a alteridade das vítimas. Nem o ressentimento nem a vingança são aptos para alcançar tal objetivo. Até mais.